Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos. É o segundo Evangelho do Novo Testamento. Primeiro Mateus, depois nós encontramos Marcos. Glórias a Jesus. Bendito é o Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10. Graças a Deus. A partir do verso de número 17. Marcos, capítulo de número 10, versículos de número 17. Diz assim a palavra de Deus: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Amém? Vamos orar. Levante a tua mão, a tua Bíblia ao céu. Peça para que o Senhor fale conosco por intermédio da sua palavra. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, ó Deus poderoso, mais uma vez, meu Pai, em tua santa presença, meu Deus, nós nos colocamos, Senhor, aqui neste lugar, nesta casa de oração, ó meu Deus, aonde clamamos pelo teu nome, meu Pai. Meu Deus, a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Oh, meu Deus, está escrito, meu Pai, que nós já estamos limpos pela palavra que o Senhor tem dito em nosso meio, meu Pai. Meu Deus, liberta-nos do mal, do pecado. Meu Deus e meu Pai, quebra o nosso coração de pedra, meu Deus. Venha nos transformar, Senhor. Venha mudar a nossa história, meu Deus. Venha nos encher do teu poder. Venha nos encher, Surimiquenta Labaia, do teu Espírito Santo, meu Pai. Venha batizar com teu Espírito Santo. Venha batizar com fogo, com poder, meu Pai. Venha mudar a história da tua igreja, meu Deus. A história desse homem, desta mulher. A história desse ouvinte de perto, de longe, meu Deus.
por intermédio, meu Pai, do teu Espírito Santo, abre, meu Deus, a porta da palavra, e permita que a mesma adentre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir, meu Deus, o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos. Desocupem vossas mãos, adorando a Deus, dando glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Adore o Senhor, dá glória a Deus, aleluia. Glorifique a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, peço por favor toda a sua atenção, reverência à palavra do Senhor, como sempre nós pedimos. Creio que o Senhor Ele tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite de hoje. Observe aqui esse texto, né, um texto glorioso, como toda a palavra de Deus é gloriosa. A Bíblia mostra aqui para nós que o Senhor, Ele encontra, Ele encontra um jovem, né, um jovem aqui, ele encontra com Jesus, na verdade, e a Bíblia é interessante, né, que esse verso de número 17, ele vai chegar, né, diante do Senhor Jesus Cristo e ele vai ajoelhar, né, diante do Senhor. Veja que um homem, ele vai ao encontro de Jesus, né? Aqui a Bíblia fala de um jovem rico, né? Cada evangelho fala o mancebo, rico, jovem de qualidade. Cada evangelho dá um título. Interessante que a Bíblia diz que ele é rico. Rico por quê? Porque ele tinha muita herdade, ele tinha muitos bens, né? Ele possuía ali, né, uma quantidade muito grande, talvez de terra, né, de animais, de plantações, enfim, né? Era um jovem que ele possuía muitos bens, muito dinheiro. Interessante é que ele vai chegar até Jesus, né? Ele tendo dinheiro, ele tendo tudo que ele tinha, e ele tem a necessidade, ele vai sentir a necessidade de ir ao encontro do Senhor. Ele vai ter a necessidade de ir ao encontro de Jesus. E quando a Bíblia diz que ele vai até Jesus, ele vai mostrar aqui, a Bíblia vai mostrar para nós algo interessante, que ele vai se prostrar, né? Ele vai ajoelhar aqui diante do Senhor Jesus, e ele vai fazer uma pergunta para Jesus, dizendo, bom mestre, né, o que farei para herdar a vida eterna? Veja bem que aqui quando ele se prostra, ele reconhece que Jesus é o Senhor, né? Porque pessoas como esse jovem aqui, como esse homem de posse, jamais ele se prostraria diante de qualquer pessoa. Certamente pelos feitos, certamente pelas obras de Jesus Cristo, esse jovem ele reconheceu que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador da humanidade. Então ele, conhecendo Jesus como Salvador, ali ele vai se prostrar agora diante de Jesus, ele vai dizer, bom mestre, o que eu faço, né? O que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Ele precisa ser salvo, ele acredita na salvação. Talvez ele já havia ouvido que o dinheiro, a riqueza dele não traria salvação. E agora então ele vai tirar dúvida, ele vai querer ir até Jesus, ele vai perguntar para Jesus se de fato aquilo era verdade. Ele queria ser salvo, mas ele queria ver qual era a forma, o que precisava para ser salvo. Presta bem atenção, isso aqui é interessante porque muitas pessoas têm vontade, querem ir a Deus, muitas pessoas querem conhecer Deus, muitas pessoas querem procurar chegar ao céu, só que quando é dado a essa pessoa, é orientado a essa pessoa o caminho que ela tem que seguir, a forma que ela precisa andar para chegar até o céu, ela vai olhar para um lado, ela vai olhar para o outro, ela vai falar, mas será que de fato é esse caminho mesmo? Será que é dessa maneira, é dessa forma que eu preciso andar mesmo para poder chegar até a Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, a única forma, o único meio de nós chegarmos a Deus é por intermédio dessa bússola, é por intermédio da palavra de Deus. Não adianta nós queremos dar uma de bonzinho e jogar a Bíblia para lá, ignorar a Bíblia e colocar no nosso coração a psicologia, a filosofia, a história, a geografia, os livres pensamentos da vida e falar, não, eu vou até Deus pelo meu pensamento
pensamento, porque eu acho que é assim, eu acho que é dessa forma, e ignorar a palavra de Deus. Jesus mesmo no capítulo 14, no verso 6 do Evangelho de Mateus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai aos céus. Em outra versão diz: ninguém vai a Deus se não for por intermédio de mim. E Jesus, ele é a palavra de Deus. Se nós rejeitarmos a palavra, um dia os discípulos foram fazer a missão, e a Bíblia mostra que eles voltaram de cabeça baixa, eles voltaram tristes, eles voltaram moribundos, voltaram preocupados, decepcionados com a missão. E Jesus vai dizer: por que vocês estão tristes? O que aconteceu? Por que vocês estão decepcionados com a obra? Às vezes a gente pensa que vai ser de um jeito, é de outro. A gente pensa que vai dar fruto, chega lá só tem folha, não tem fruto nenhum. Até Jesus teve essa decepção. Nós não vamos ter? Vamos ter. Só que Jesus pergunta para eles: o que aconteceu? Ele vai dizer: Senhor, os homens rejeitaram a tua palavra, nós fomos pregar a tua palavra, os homens menearam a cabeça, eles viraram as costas, eles deixaram nós falando sozinho, e agora, Senhor, nós falhamos, ninguém quis ouvir a tua palavra. Jesus falou: peraí, fica quietinho, fica tranquilo. Aqueles que rejeitaram vocês, rejeitaram a mim. Aqueles que rejeitaram a mim, rejeitaram aquele que me enviou. Você está entendendo como que é as coisas? A conexão, a ligação, o mistério como que é? Peraí, você rejeita o pregador que está pregando a palavra de Jesus, você não está rejeitando o pregador, você está rejeitando a palavra, você está rejeitando Jesus. Quando você rejeita Jesus, você rejeita o Deus Todo-Poderoso, aquele que enviou Jesus Cristo, que enviou eu, que enviou você para pregar a palavra de Deus. Então nós precisamos ter cautela concernente às coisas do Senhor. Não é todo o caminho que nós achamos, não é todo o pensamento que nós pensamos, não é toda a atitude que nós tomamos que vai nos levar a Deus, não é. Eu te digo isso aí porque lá no capítulo 16, no verso 25 do livro de Provérbios, está escrito que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim é caminho de morte, é caminho de perdição. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez esse jovem aqui, ele achava que o caminho que ele estava andando era bom, né? Ele tinha muito o que comer, tinha muito o que vestir, ele tinha muito servo, ele estava abençoado, ele não tinha falta de nada. Talvez ele pagava ali os seus funcionários, dava um agrado, alguma coisa a mais, e talvez estava bom. Ele achava que talvez a atitude, a forma que ele estava fazendo, talvez era excelente, talvez aquilo que ele fazia era a melhor coisa para ele, talvez ele já achava salvo pelas suas atitudes. Não o que acontece conosco, às vezes as nossas obras, aquilo que a gente fala, não, tá bom, Deus está feliz, Deus está se agradando, o meu coração não está me acusando. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, na verdade duas coisas. Primeiro, todo crente, ele tem que ter o Espírito Santo, ele precisa ter, ele recebe, a primeira coisa que ele recebe. E quando o crente, ele tem o Espírito Santo de Deus, presta atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia, não é eu que vou apontar, não é o irmão que vai apontar, não. A Bíblia fala para nós, lá em João, né, que quando nós recebemos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo, ele tem o poder e ele vai. Não é que ele só tem poder, ele vai fazer, ele vai agir, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem de três coisas. Ele convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem esse poder e ele vai convencer. É como se você quer saber o resultado de algo, e você não sabe como chegar ali no resultado, na resposta. Eu vou te ensinar, vou mostrar. Você realmente está certo, está convencido? Não, estou convencido. Aprendeu? Aprendi, está certo, é isso mesmo. Então o Espírito Santo, ele vai nos convencer. Ele vai mostrar o que é de Deus, o que não é de Deus. E se nós dissemos que nós servimos a Deus, que nós estamos na presença do Senhor,
Não, eu estou servindo a Deus, mas estou em paz, estou tranquilo. O Espírito Santo de Deus está comigo, eu sinto o Espírito Santo, mas não tem esse negócio que o Espírito Santo está me acusando, está me convencendo. Eu estou em paz com Deus, o Espírito Santo não me falou nada, o Espírito Santo não está me alertando de nada. E outro, eu estou em paz com o meu coração, eu ouço o que o meu coração fala, o que o meu coração diz eu faço. Quantas pessoas que estão assim, não ouve a voz do Espírito Santo de Deus, mas ouve o coração. E o que a Bíblia fala em 16:9 de Jeremias? Está escrito lá, que enganoso é o coração do homem e perverso. E Jeremias continua: e quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso e o nosso coração é perverso. Quem conhece? Só quem criou. Quem criou? Deus. Aqui nesse evangelho de Marcos, um pouquinho mais atrás, o evangelista Marcos vai falar para nós que é desse coração que eu estou, puxa vida, estou aqui com o meu ouvido aguçado para ouvi-lo. Fala, coração, fala o que eu faço, fala a decisão que eu tenho que tomar, fala para onde eu tenho que ir. Jesus fala que é do nosso coração que sai toda a raiz maligna, toda a raiz pecaminosa sai do nosso coração. Ele diz que é do coração do homem que sai o adultério, é do coração do homem que sai a prostituição, é do coração do homem que sai a mentira, é do coração do homem que sai a lascívia, é do coração do homem que sai todos os desejos pecaminosos, toda a carnalidade, todo ato da carne nasce no coração do homem. E agora eu vou ficar aqui tranquilo, descansando, só esperando o meu coração bater forte para dizer se é ou não é o que eu tenho que tomar. Meus irmãos, esquece negócio de coração, esteja com o teu ouvido atento à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai me convencer se a forma é de Deus ou se a forma é minha, se a forma é de Deus ou se a forma é do mundo. Louvado seja o nome do seu pastor, mas o Espírito Santo não está falando comigo. Abre a Bíblia e diz: Senhor, fala comigo, se essa decisão está certa ou não, se é dessa maneira ou não. O Espírito de Deus falará contigo por intermédio da verdade que é a palavra de Deus. Ele não te deixará na mão, tenha certeza disso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós procuramos, nós procuramos caminhos. Tem aí os livres pensadores, tem aí o seixonoíta, tem aí as religiões orientais, tem aí o espiritismo, tem aí a maçonaria, tem a umbanda, tem o candomblé, tem aí o catolicismo, está tudo aí. Não, toda religião leva a Deus, amém? Toda religião leva a Deus, mas não está dizendo toda a religião salva, porque religião não salva ninguém. Eu não vi em nenhum lugar decretado, escrito: ó, religião tal é a boa, é ela que salva, é ela que leva a Deus, é ela que leva para morar ao céu. Alguém já viu uma religião boa assim? Nem eu. Só que detalhe, como eu falei, repito, o único salvador de A a Z. Procura no mundo todos os deuses, todos os ídolos, todas as religiões. O único salvador chama-se Jesus Cristo, o Senhor, o Todo-Poderoso. Não existe outro além dele. Ele é o único que salva, ele é o único que batiza com o Espírito Santo, ele é o único que nos leva ao céu para morar com o Pai. Ele é o único, não existe outro. A religião pode te levar a Deus, mas não te salva. Você está entendendo? Não é porque você vai entrar, não é porque você vai entrar no tribunal, você vai se apresentar diante do juiz, que você acha que você vai entrar no tribunal, se apresentar diante do juiz, que você vai sair dali justificado. Quem vai te garantir? Você não conhece o coração do juiz? Não adianta nada a gente ir diante de Deus e disser: pronto, eu estou aqui, oh Deus, sou sua imagem e semelhança, e aí? Aí Deus vai falar:
Sabe o que você fez ontem? Lembra o que você fez o mês passado? Lembra o que você fez o ano passado? Lembra o que você fez há 30 anos atrás? Senhor, não lembro. Aí eu vou te fazer lembrar. Toca na tua mente, na tua memória, tudo fica claro e nu, como se fosse naquele exato momento. E aí, você vai querer que Deus te absorva? Você vai querer que Deus te coloque dentro do céu ou te manda para o inferno? Você vai decidir o que você vai querer. Se você foi correto, o céu vai te esperar. Se não foi, o inferno também estará te esperando. É simples as coisas. Mas ele reconhece, esse jovem rico, ele reconhece Jesus, ele se prostra. Bom, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Ele diz aqui a vida eterna. Ele quer vida eterna, ele quer viver para sempre. A Bíblia vai mostrar no verso 18 que Jesus vai olhar para ele e vai dizer: olha, por que você me chama bom? Sabe por que Jesus está dizendo isso? Por que você me chama bom? Porque Jesus era um homem. Jesus estava ali na sua forma como homem, carnal. Jesus estava ali numa forma como todos os outros homens. Jesus não estava como Deus em espírito. Na verdade ele era 100% Deus, 100% homem. Mas naquela ação ali, naquele diálogo, Jesus está dizendo como homem: peraí, por que você está me chamando de bom? Eu sou tanto homem quanto você. Jesus transfere: olha, bom só tem um, que é o Pai. Bom só tem um, que é Deus. Jesus transfere aquele título para o Pai. Jesus diz que bom só tem um, que é Deus. E Jesus vai dizer para ele: olha, deixa eu te explicar uma coisa. Para você herdar a vida eterna, tem os princípios, tem alguns parâmetros, tem um procedimento. E eu vou te fazer a pergunta. Se você não souber, eu vou te ensinar, vou te instruir. Você vai precisar seguir, você vai precisar obedecer, para que então esse seja o início da sua trajetória para a vida eterna. E ele diz: amém, mestre, pode dizer. Jesus vai falar para ele: olha, a primeira coisa, meus irmãos, Jesus, ele nunca jogou conversa fora. Jesus nunca ficou igual papagaio, fazendo média, fazendo ninguém rir. As palavras de Jesus, elas são fiéis e verdadeiras. As palavras do Senhor Jesus, elas são poderosas. E Jesus, todas as situações que ele conversava com alguém, Jesus analisava o pensamento e a intenção do coração de cada um. Jesus, por exemplo, nós estamos aqui hoje. Alguém pode falar: pastor, mas essa palavra não é para mim. Tudo bem, não é para você, mas tem alguém aqui que precisa ouvir. Tem alguém ali fora, tem um vizinho do lado, do outro, tem alguém a longa distância que precisa ouvir essa palavra. Talvez conosco esteja tudo bem, mas alguém tem que ouvir. E detalhe, Jesus não erra endereço, né? A carta de Jesus vai no endereço certo, já tem o destinatário exato, não erra. Para Jesus não tem erro. E veja aqui que Jesus, conhecendo o coração do homem, a primeira coisa que Jesus vai dizer para aquele jovem: olha, o primeiro passo, o primeiro mandamento é: não adulterarás. Por que Jesus vai dizer para ele: não adulterarás? Meus irmãos, um homem rico, uma pessoa de posse, um homem, estou dizendo, não a mulher, um homem que não tem Deus, um homem que tem muito dinheiro, que viaja, vai para um lado para o outro. Até às vezes quem não tem dinheiro, que está aí, viaja para um lado e para o outro, que não tem Deus, só Deus sabe o que ele apronta por aí, as escondidas. Imagina alguém que tem dinheiro. Jesus olha para o coração dele, talvez olhava para ele, para esse lado dele, da infidelidade, e Jesus fala para ele: olha, o primeiro é: não adulterarás. Ou seja, não traia a sua esposa, não trai a sua mulher. Agora ele vai coçar a cabeça, talvez ele fale: mas como Jesus está sabendo de alguma coisa? Então Jesus fala para ele: não adulterarás. Então tem que ser correto nisso, então eu não posso. Segunda coisa que Jesus vai falar para ele: não matarás. Ou seja, não seja um homicídio, não tire a vida do teu próximo, não tire a vida do teu semelhante,
Porque há pessoas que, para poder tomar a posse dos outros, ele manda matar, ele mata, ele faz uma coisa, eu falei, não está nem aí, né? Ele usa a cabeça das pessoas como degrau para chegar onde ele quer, ele não está nem aí se a pessoa perdeu, se vai correr sangue, se vai ficar alguém, se não vai. Ele quer ir para cima, ele quer tomar posse, ele quer somar, ele quer ter mais e mais. Então Jesus vai dizer para ele a segunda coisa: não matarás. A terceira coisa, Jesus vai dizer para ele: não furtarás, ou seja, não roube, não tire nada do teu próximo, não pegue nada alheio, nada que não é teu, que não é conveniente. Aprenda a viver com o que é teu, o que é dos outros é dos outros. A quarta coisa, Jesus vai dizer para ele: não dirás falsos testemunhos. Meus irmãos, a gente sabe que quanto mais a pessoa tem, a pessoa mais se envolve na mentira, mais tenta enganar os outros para poder tirar, né, aquilo que convém para ele. Então isso aqui é uma ferramenta muito grande, né, é um instrumento muito grande que o diabo ele usa, né, na vida das pessoas para poder satisfazer a sua vontade. A outra coisa que Jesus diz: não defraudarás ninguém. E por último, Jesus diz: honre o teu pai e a tua mãe. Quando Jesus acaba de falar, ele entende o que Jesus está falando, lógico, ele não é bobo, mas ele vai dizer para Jesus, né, mestre, tudo isso eu guardei desde a minha infância, desde a minha mocidade, eu tenho guardado isso. Ele diz: eu tenho observado, eu conheço, eu já sei, né? Se porventura é isso só, então eu já tenho a vida eterna. Jesus vai olhar e para aquele homem, e a Bíblia diz que Jesus agora o ama, né? Jesus agora ele olha para aquele homem, e Jesus ali observa ele e vê que ele quer de fato ir para o céu, de fato ele quer servir a Deus. Mas Jesus vai fazer uma última pergunta para ele. Jesus olha para ele e diz: olha, meu amigo, ainda te falta uma única coisa. Ô Senhor, diga o que é. Vende, meu amigo, vende tudo que tu tens, vende tudo que você tem, toda a riqueza que você tem, você dispõe, você dá para os pobres, e então você vem e me segue, e fazendo isso, você terá um lugar no céu. E agora? E agora vamos coçar a cabeça? Vamos pensar em quantos bois, o preço que dá hoje arroba? Vamos pensar a previsão, quanto que vai? Vamos calcular mais ou menos quantos milhares eu tenho, quantos bilhões eu posso ganhar? Vamos calcular a terra, quanto está o alqueire, quantos alqueires eu tenho? Vamos calcular os maquinários, vamos calcular cavalos, vamos calcular carreta. Meu Deus, é muito dinheiro. Senhor, nem eu imaginava que eu tinha tanto. E agora eu vou vender e vou dar para os pobres a herança que eu recebi. Com meu pai lutou tanto para poder me dar, eu tenho um império. Eu vou vender tudo isso, vou dispor, vou me tornar um pobre, um miserável, vou tornar um seguidor como os seus discípulos. Uma pessoa que não tem casa para dormir, que não tem um travesseiro para pôr a cabeça, uma pessoa que talvez o teto, o céu é o seu teto. Não, é impossível. Ele começa a pensar, ele coça a sua cabeça, pensa, e a Bíblia diz no verso 22 que ele agora, contrariado com essa palavra, ele vai retirar triste, porque ele possuía muitas herdades ou muitas propriedades. Ele vai retirar triste, ou seja, ele vai virar as costas para Jesus, ele vai virar as costas para o discípulo, ele vai virar as costas para a multidão. Ele não vai dizer a Jesus nem que sim, nem que não. Ele não vai dizer: mestre, eu vou pensar, mestre, eu vou ver se vale a pena, mestre, eu vou anunciar, eu vou procurar um corretor, eu vou colocar no imobiliário, eu vou... Não.
simplesmente ele vira as costas, simplesmente ele baixa a cabeça e ele vira as costas e vai embora. Ele deixa Jesus no vento, só que a palavra do Senhor o marcou, a palavra de Jesus o provou. Triste é a pessoa que procura Deus, que consulta a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, para querer satisfazer os seus próprios desejos carnais, ou para ali, louvado seja, querer alimentar os seus próprios deleites. Meus irmãos, quando nós procuramos a Deus, a palavra do Senhor, e quando nós não damos ouvido, pode ter certeza que a palavra de Deus vai nos marcar, a palavra de Deus vai nos curar, a palavra de Deus vai nos selar, que não vai haver mais paz na nossa vida, para onde nós formos, se nós não abrirmos o coração para Deus. Só vai haver paz na nossa vida, se nós abrirmos o coração para Jesus. Não existe aquele que procura conhecer a verdade, ouve a verdade, ignora a verdade e tem paz. Não existe. Primeiro porque Isaías ele diz que o ímpio ele não tem paz. Pastor, por que eu conheci a verdade? Porque Jesus te ama, porque Jesus quer te salvar, porque Jesus te escolheu, porque Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Mas eu sou um delinquente, eu sou um depravado, eu sou bêbado, eu sou isso, eu sou aquilo, não importa. Jesus, ele pega o barro, ele amassa o barro e ele faz um vaso novo para exaltar o nome dele, para glorificar o nome dele nessa terra. Ele tem o poder de transformar tudo aquilo que não presta em pedras preciosas, em luz. Louvado seja o nome do Senhor, para mostrar que ele é Deus. Interessante, presta atenção numa coisa. Tem aqui duas situações que faz bem a gente comentar. Primeiro, a pessoa rica, a pessoa que tem posse, quanto mais ele tem, mais ele quer, e menos ele pensa no próximo. Se brincar, ele mata todos aqueles que estão ao seu lado para não ter que dividir nada com ninguém. Ele acha que quando ele morrer, o caixão dele terá gavetas, terá andares inferiores para colocar toda a sua riqueza. Ele pensa assim. E na verdade a Bíblia diz para nós que o dinheiro é a raiz de todos os males que existem. Essa guerra está nascendo aí por quê? Por que está nascendo essa guerra? Por causa da ganância. Veja lá, a Rússia é o maior país da face da terra, é o maior país que existe, maior que todos, é a Rússia. Eu te pergunto, tem necessidade de tomar posse de mais um pouco? Tem necessidade de tomar posse? O homem, quanto mais tem, mais ele quer. O homem nunca fica satisfeito. Quanto mais tem, mais quer. Veja para o outro lado como é as coisas. O homem, quando ele não tem nada, o homem ele pode não ter uma casa para ele dormir, ele pode não ter, como Jacó fugindo do seu irmão, quando ele estava lá em Betel, ou em Luz, que foi transformado o nome de Luz. Jacó não tinha uma casa para deitar. Jacó deita ali no meio do nada. Ele pega uma pedra, coloca aquela pedra como um travesseiro e Jacó deita. A luz do seu quarto era a lua e as estrelas do céu. O teto era o céu estrelado com a lua. E ele deita ali, coloca a sua cabeça e Jacó dorme. Jacó descansa ali em paz. Daqui a pouco ele tem um sonho. Daqui a pouco Jacó, ele sonha e ele vê o céu aberto. Daqui a pouco Jacó, ele vê um trono, e ele vê o Senhor assentado naquele trono. Ele vê uma glória imensurável no céu. Ele vê uma escada que está do céu até a terra. E ele continua olhando, ele começa a ver anjos subindo.
ele começa a ver anjo descendo, ele começa a ver anjo subindo, ele começa a ver anjo descendo. Ah, meus irmãos, aonde tem um homem de Deus, ele não precisa ter palácio, palacete, ele não precisa ter mansão, ele não precisa ter castelo, ele pode estar numa casinha de sapê, de barro, ele pode estar talvez dormindo dentro de uma caixa de papelão, mas quando ele tem a presença de Deus, ele vê céus abertos, ele vê o Senhor, ele vê anjo descendo e subindo, ou seja, a presença de Deus está com ele, seja no nada, seja no lugar mais humilde, o Senhor está com ele. Lavassum e Acanarabe, deixa eu te dizer uma coisa, e o homem mais humilde, ele é o mais rico, o mais milionário do que todos os maiores milionários. Pastor, como? Não tem fundamento. Meus irmãos, ó, deixa eu te mostrar, talvez você não entenda, mas eu vou te fazer entender. O homem pobre que serve a Deus, presta bem atenção, ele tem o Espírito de Deus na vida dele, ele tem a unção de Deus na vida dele. E o que acontece? Ele vai orar, vai buscar, Deus vai dar para ele unção, Deus vai dar autoridade, Deus vai dar dons para ele. E o que vai acontecer? Com aquele dom que ele ganha de Deus, ele vai começar a granjear, ele vai começar a trabalhar, ou seja, ele vai orar para o enfermo, Jesus vai curar. Aquela pessoa que é enferma vai ficar grata, vai aceitar Jesus. Ele vai orar para o outro que está doente, o outro vai aceitar Jesus, vai vir para a presença de Deus. A Bíblia diz que cada alma vale mais do que esse mundo todo, cada alma. Então cada alma que ele ganha, ele vai somando, né, no âmbito espiritual, uma riqueza muito grande. Então ele vai ganhando alma, ele vai ganhando, ele vai se tornando rico. E detalhe, quanto mais ele fizer, quanto mais ele usar o dom que Deus dá para ele, mais Deus vai dando. É como nós vamos orar, nós começamos a orar, quanto mais nós vamos orando, mais graça Deus vai dando para nós. Quanto mais nós vamos orando, mais graça Deus vai dando, mais poder Deus vai dando, mais glória Deus vai dando, mais unção Deus vai dando. Só que detalhe, quanto mais o Senhor dá dons, mais nós vamos utilizando, mais nós vamos recebendo de Deus. Só que é assim, se nós recebemos de Deus e nós não usamos aquilo que Deus nos dá, vai ser tirado, nós vamos perder. Nós não podemos deixar de usar a ferramenta que Deus nos dá. Ah, eu tenho o dom de louvar, Deus me deu, mas sabe, sei lá, tem muito pouca gente na igreja. Ué, você está louvando para a gente ou está louvando para Jesus? Ah, eu quero pregar, mas Deus me deu o dom de pregar, mas tem pouca gente na igreja. Meus irmãos, quantas pessoas que pregou para um só, ganhou um só para Jesus, e esse um só revolucionou o mundo. Jesus pregou para um só. Quantos discípulos pregaram para um só? Nós temos que ter o coração humilde, né? O coração exaltado. Olha, presta atenção, a palavra de Deus fala para nós que o maior prazer, isso acontece muito com quem é pobre, com quem não tem. Com quem tem o Espírito Santo de Deus, quem não tem dinheiro, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, isso é comum. Jesus diz que o maior prazer é dar do que receber. Então, quando nós temos de Deus no âmbito espiritual, nós compartilhamos aquele banquete espiritual com o nosso próximo, e aquela pessoa que recebe aquela parte espiritual, a vida daquela pessoa mudada, a vida daquela pessoa transformada. Quantas pessoas que não gostam de vir para a igreja? Não é a pessoa, é o diabo que está na vida dela, porque sabe, quando ela vir para a igreja, aquela ira, aquele ódio, aquele mal, aquela discórdia que tem na vida dela vai sair, ela vai vir para a igreja, Jesus vai repreender o demônio, ela vai ser uma pessoa alegre, o diabo vai perder o cavalo, o diabo vai perder a casa dele, ele vai ser despejado. Só que, detalhe, aquele que tem muito é o mais miserável. Aquele que tem muito, ele não gosta de dar nada. Aquele que tem muito, ele dá tchau assim. Eu lembro uma vez,
fiquei feliz da vida, né? Era jovem ainda, devia ter uns 15 anos, 16, não faz muito tempo, foi esses dias atrás, e estava em São Paulo e trabalhava numa empresa grande, e aí numa ocasião eu saí com o diretor da empresa, com o dono, para ir no escritório, e ele com a Mercedes muito linda, né, na época, nova, isso era em 90 e alguma coisa, e aí estava dando hora do almoço, ele falou: Celso, vamos passar na minha casa para a gente almoçar, a gente já está aqui perto mesmo, lá na Avenida Brasil, no centro de São Paulo. Fiquei pensando, como falei, meu Deus, eu vou almoçar na casa do diretor, né? Que bênção, imagina o que vai ter, e aquela coisa, passando um monte de coisa na cabeça, né? A gente era uma situação difícil. Aí nisso ele já liga para a cozinheira, fala que ele ia levar uma visita para o almoço. Aí chega lá, ele fala: você gosta de comer hambúrguer? Falei: hambúrguer? Como? Não tem problema não. Aí vem a comida para ele, um pouquinho de arroz, do tamanho de uma colher de arroz, e um hambúrguer desse tamanho do lado, e um ovo frito. Eu olhei e falei: Jesus, cocei minha cabeça, amém. Fui comer, falei: a gente se engana. Então a gente vê que as pessoas geralmente, quanto mais tem, né, menos dá, menos ajuda a pessoa que tem necessidade. Agora o pobre é diferente, quando vai na casa dele ele não tem nada, mas ele pega uma coisinha ali, pega outro ali, vai lá, pega um porquinho, pega um frango, dá um jeito, prepara um negócio, né, arruma ali rapidinho, quando você menos espera tem um banquete lá que você fala: meu Deus, tem misericórdia. A pessoa tem prazer, né, de ajudar o próximo com aquele pouco que ele tem. Ele quer somar, ele quer mostrar que ele é abençoado e que Deus abençoou ele para nos abençoar com aquilo que ele tem, né? É uma diferença muito grande, meus irmãos, é uma diferença. E veja, isso aqui é interessante, porque quando ele sai, quando ele vira as costas, ele vai mostrar o quê? Que ele é miserável. Ele vai mostrar para nós que ele ama de fato, mas ele não ama a Deus. Ele vai mostrar de fato que a riqueza dele era o mais importante na sua vida. Ele vai mostrar para Jesus que os bens que ele tinha, ele vai mostrar para Jesus que o material que ele tinha, que o gado que ele tinha, os funcionários que ele tinha, era algo muito mais importante. Espera aí, a Bíblia, o próprio Jesus, ele diz para nós: meus irmãos, o que importa, o que adianta o homem ele ganhar o mundo todo e ele perder a salvação da sua alma? Você já pensou isso? O que adianta eu ganhar o mundo todo? O que adianta eu seja o cara mais trilionário, o mais rico da face da terra, e eu perder a minha alma? O que adiantou tudo que eu ganhei? Mas uma coisa eu te digo: é melhor você ser o mais humilde, o mais pobre, o mais pobretão de tudo, só que você ser um homem de Deus, ter compromisso com Deus, ter paz, ter alegria no teu coração, ter felicidade, amar sua esposa, amar o seu esposo, os seus filhos, os seus pais, ter prazer de viver. Tem gente que tem tudo e quer morrer, quer matar, quer não sei o quê. Peraí, você quer fazer isso? Olha para trás, olha quantas pessoas estão no hospital do câncer, olha quantas pessoas estão lá gritando, que chega a tinir os ouvidos, gritando, pedindo a morte, porque não aguenta de dor, e nós estamos com saúde, nós temos um lar, temos a família, temos um pão para comer, temos tudo que a gente quer, ou talvez até ignora, e a gente está murmurando. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos olhar para trás, vamos olhar para o lado, vamos dar uma voltinha no bairro, a gente vai ver alguém que está numa situação terrível e que talvez não esteja murmurando, talvez está dando glória a Deus na situação que ele está passando. Nós temos que aprender. Às vezes nós ficamos dentro da caverna, às vezes nós ficamos dentro da bolha. Ele acha que tudo está melhor do que nós, mas tem gente, por mais difícil que está a nossa vida, que estamos vivendo, tem gente ali atrás que está muito, muito, muito pior do que nós. E as pessoas têm paz, as pessoas estão felizes, as crianças brincando pela rua, caindo no barro, a mulher lá fazendo a comida no tijolo ali, acendendo fogo, a panela, que só misericórdia, mas está todo mundo feliz, dando risada, e às vezes nem crente é. Está entendendo as coisas? A gente não precisa ir longe não, eu creio que aqui por perto tem isso, eu tenho certeza disso. Você que está ouvindo, a mesma coisa, perto da tua casa, talvez tenha uma situação dessa. Olhe antes de abrir a tua boca.
E Jesus já para encerrar, a Bíblia vai mostrar para nós que Jesus, então, olhando ao redor, Jesus vai dizer para os seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm riqueza. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele não tem nada contra a riqueza. A palavra de Deus fala para nós em Salmos que Deus, ele ama a prosperidade do justo. O Senhor, ele quer que nós sejamos abençoados em todas as nossas áreas, que nós sejamos prósperos no nosso casamento, que nós sejamos prósperos na nossa família, com os filhos, esposo, né? Jesus quer que nós sejamos prósperos espiritualmente, materialmente, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Jesus quer que nós sejamos prósperos. Só que peraí, o nosso amor, primeiramente, tem que estar em Deus. Acima da esposa, acima do esposo, acima dos filhos, acima de materiais, de carro, de casa, de tudo, de indústria, nós temos. Deus deu, só que nós não vamos levar conosco, nós estamos só administrando. Quando chegar o momento de Deus tirar o esposo, tirar o filho, tirar a filha, Deus ele tira, Deus não fala nada. Chegou o momento, Deus colhe e leva para ele. Por quê? Porque não é nosso, é dele, nós só tomamos conta. Então entenda uma coisa, que o Senhor ele não tem algum questionamento. Deus não quer que ninguém tenha alguma coisa, Deus quer que nós tenhamos. Deus quer que nós sejamos prósperos, mas que nós exaltamos o nome dele com a prosperidade que ele nos dê. Deus me abençoou, então com a bênção que Deus me abençoou, o que eu tenho que fazer? Exaltar o nome de Deus. De que maneira? Ajudar o meu próximo que está do meu lado. Peraí, Deus me deu uma empresa, por que eu não posso arrumar emprego para os irmãos que congregam comigo? Deus me deu uma empresa, por que eu não posso ajudar pessoas que moram no meu bairro a trabalhar na empresa que Deus me deu? Por que eu não posso fazer uma campanha de doação de alguma coisa para poder ajudar as pessoas do bairro de onde eu moro? Eu estou glorificando a Deus com tudo isso. É uma forma de eu adorar, de eu exaltar a Deus com aquilo que Deus me deu. Deus me deu uma roça, uma fazenda muito grande, cheia de coisas. Eu vendo para a capital, eu ganho muito dinheiro. Peraí, mas chega uma hora que não tem jeito de ir. Chega uma hora que vai sobrar, chega uma hora que vai cair. Peraí, eu não posso pedir, falar para o povo: vai lá, pode colher à vontade. Ficou um pouco lá, colhe, fica bom, só não quebra, não destrói, mas pode tomar posse. Eu não estou glorificando a Deus, eu não estou ajudando as pessoas que necessitam, mas tem gente que prefere jogar no buraco, tem gente que precisa abrir uma cova, pôr dentro, tampar, não dá uma semente para ninguém. Isso é ser um miserável, isso é amar demais. Louvado seja Deus aquilo que está na terra. Deus ele quer nos abençoar, Deus quer, mas nós temos que ter em mente que quando Deus nos abençoar, o nome do Senhor tem que ser glorificado por intermédio das nossas ações com o próximo. Deus ele quer isso, mas ele diz aqui, olha, os discípulos vão olhar para Jesus e vai dizer: mestre, mas sendo assim, então, quão difícil é para as pessoas que têm riqueza entrar no céu? Os discípulos estão falando o que aqui? Que a maioria daquela época, o coração deles estavam voltado para as coisas dessa terra. A maioria daqueles homens estava voltado para a terra. Quanto mais tinha, mais queria, e mais humilhava, desprezava aqueles que eram pobres, aqueles que não tinham nada. A palavra de Deus diz para nós que Jesus olha para os discípulos e vai dizer: olha, meus filhos, veja bem, aquilo que é impossível para o homem, certamente é possível para Deus. Então Jesus está dizendo para nós que é difícil entrar no céu, é difícil. Só que se é impossível para o homem, para Deus é difícil, porque Deus pode quebrar o coração do homem, Deus pode mudar o pensamento do homem, Deus pode mudar a intenção do coração, né? Deus pode trabalhar na vida do homem e mostrar para ele que ele não vai levar nada daquilo que ele tem. Meus irmãos, eu vou encerrar dizendo aquilo que o apóstolo Paulo, ele falou na sua carta. O apóstolo Paulo diz que, presta bem atenção, ele diz assim, ele escreveu dessa maneira dizendo para nós: olha, eu tendo o que comer e o que vestir,
está bom demais, está satisfeito. Peraí, eu só tenho um jogo de pé, eu só tenho 2 pés, por que eu vou querer 50 sapatos? Meu corpo é um só, por que eu vou querer 50 ternos? Eu sou um só, por que eu vou querer ter 5, 10 carros? Só para pagar IPVA? Só para ter gasto excessivo de combustível no preço que está? Então ele tem que ser coerente. A gente tem que pensar nas coisas direito. Espera aí, é só eu em casa? É minha esposa? Ou sei lá, o filho, outro? Para que eu vou comprar 10 pacotes de arroz? Para que eu vou comprar 10 quilos de feijão? Vai estragar, eu como tudo isso no mês. Então a gente tem que ter coerência. Só ouvir falar, vai faltar não sei o quê. O povo vai lá, compra, enche a casa como se só ele precisa comer. A gente esquece das pessoas, a gente esquece do próximo. Tudo isso nós aprendemos com a Bíblia, tudo isso nós aprendemos com a palavra de Deus. E saiba de uma coisa, louvado seja o nome do Senhor, que em meio a tudo isso, Jesus, Ele te ama. Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus que começou a boa obra, Jesus Ele vai concluir. Por isso eu digo, não ceda, abra o teu coração para Jesus e saiba que o melhor de Deus está na glória preparado, que são as mansões celestiais para todos aqueles que amam a vida do Senhor, receberão a coroa de glória. Amém, meus irmãos? As palmas com alegria, adora o nome do Senhor nessa noite. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Todos dizem amém.